Fala, gurizada, beleza? Bem, pessoal, então vamos para a nossa aula 2 aí, de como aprender a programar. Na aula passada eu mostrei um pouco do fluxo ali, de como eu faço, né, de documentação, de leitura, de prática. E agora a gente vai na sequência. Mas antes de entrar em código e sair codando igual louco, é importante a gente saber que eu preciso primeiro saber aonde eu vou procurar, onde eu vou ler. Tá? Isso é muito importante. Então a gente vai para o código, vamos para a tela aqui e, e vamos ver qual material que eu separei. Beleza? Qual que é o material que eu separei para a gente entender um pouco melhor de como a gente pode aprender Rust, no caso, mas pode fazer isso com qualquer tecnologia que também vai funcionar, tá? Beleza, aqui na tela já, a gente tem um site que Learn Rust. Aqui tem alguns links aqui, eu abri alguns deles, dei uma checada. E eu separei alguns aqui que eu achei bem interessantes, tá? Primeiro, um ponto bem curioso, eu uso uma IDE de algum tempo, chamada Zed, e essa IDE ela é feita em Rust. Então, sim, uma ideia bem legal, ela tem para Linux e para Mac, e está chegando para Windows em algum momento. Então vale muito a pena quem tiver interesse baixar ela. Muito mais rápido que o VS Code, tá? Bem mais rápido que o VS Code. Numa próxima aula a gente vai ter um pouco mais de código, vou mostrar mais um pouco de como eu estou saindo. Eu vou acabar mostrando aqui para vocês, tá? Então aqui no Learn Rust, nós temos aqui alguns links, que eu acho bem interessantes. E um deles é esse aqui, ó. The Rust Programming Language. É o que a gente viu na aula passada. Tem um guia aqui. Mas além desse guia, aí tem um que é bem legal, que é Rust by Example. Então aqui, ó, ele tem um guia. O Hello World ele mostra aqui, né? Ele explica como funciona. O que eu é uma macro. Então o Rust ele tem macros. Como a gente vai rodar esse cara. Então tem vários exemplos aqui, ó. Os tipos primitivos que nós vimos, né? Os inteiros, como quais são. Os pontos flutuantes, os encodes, os boolean, então é bem separado e eu acho legal que, por exemplo, acho que no Go também tem uma questão dessa aqui, de Go com exemplos, cara, acho muito legal, porque assim você pode ir tentando fazer, rodar os exemplos local, esse caso que ele roda até o exemplo aqui, ó, aí ele mostra o que erro que vai dar, então assim, é bem bacana, tem bastante coisa. E também uma outra coisa que a gente viu lá, né, que eu falei sobre o cargo. Então, outro link então, que fala só sobre o cargo. Ele é o gerenciador de pacote aqui do Rust. Então, achei bem legal também. Tem bastante coisa sobre ele aqui. Então, vocês podem ver, não vai ser uma tarefa fácil aprender Rust, né? Mas qualquer outra linguagem não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem que começar aos poucos, né? É muito importante a gente ter essa noção de começar aos poucos. Também vai lembrar, galera, que quando a gente está aprendendo uma coisa, não adianta eu querer acelerar o processo, né? Foca no processo, tá? Então, assim, eu vou ser um dev Rush no futuro. Beleza, eu sei aonde eu quero chegar, mas o importante é focar no processo, porque tem muito material para a gente ver, tem bastante coisa para ler. Recomendo também, após ler a documentação, fazer aqueles exemplos da documentação, umas coisas mais simples, que é uma função, fazer um cálculo, entender ele como concatena alguma coisa, como chama uma função em outro pacote, se tem separação de pacote, né? Entender toda essa estrutura. Questão, me perguntaram, mas como eu vou aprender Clean Code, Clean Architecture? Cara, esquece essa parada, velho, esquece. Isso deixa para um outro momento, tá? Isso foca em outro momento. E tem tipo de arquitetura que você não consegue enquadrar em todas as linguagens. Eu quero colocar uma arquitetura hexagonal em Go. Cara, não faz, tá? Não faz, porque vai ficar extremamente ruim, porque Go é uma linguagem que nasceu para ser simples. Então tire isso da cabeça, tá? Tem coisa que não nasceu para todas as linguagens. Então primeiro foque em aprender o básico da linguagem, pega alguns projetos para fazer, coisas simples, executa ali uma função, executa um cálculo, monta uma CLI, sabe? Coisas relativamente simples para você conseguir entender como funciona, inclusive entender como dá erro, que é o mais importante. Deu um erro lá, eu tenho que entender como que dá aquele erro e por que deu aquele erro, como eu posso procurar onde deu erro. Isso é extremamente importante também, tá? Um outro ponto aqui que eu separei, tem esse aqui do HostDoc. Percebo que já uso o cargo aqui, ó. É bem bacana. E também, como que eu gosto de fazer, tá? Eu crio um repositório,
Criei o repositório aqui, ó, Learn Rush. E nesse cara eu vou criando pastinhas sobre o meu processo. Então, assim, a primeira pasta eu crio é uma pasta Basic. Aí nessa pasta Basic eu coloco tudo que é básico que eu estou aprendendo. Criação de função, declaração de variáveis, o que é imutável, o que é mutável. Tá? Essa é a minha pastinha Basic. Então, tudo que é básico eu vou colocar ali em arquivos separados para me poder começar a entender. Beleza? E depois eu crio uma pasta com alguns exemplos mais avançados, tá? Uma coisa que eu achei bem legal, que eu vou criar nesse repositório aqui no README, eu vou criar um cronograma meu do que eu pretendo fazer, tá? Parte a parte. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Isso não quer dizer que você vai estudar todo dia, tá? Mas a sequência de dias vai estudar. Então, no primeiro dia de estudo, vou fazer isso. No segundo dia de estudo, vou fazer isso. Ah, eu vou estudar 2 por semana. Cara, não tem problema. Dia 1, isso. Dia 2, isso. Então, é legal ter esse cronograma também para você começar a entender como fazer, como você vai se situar no seu aprendizado, tá? Isso é bem importante também. Um outro ponto aqui também, assim, é estipular um tempo de estudo. Interessante você ter um tempo de estudo. Nem se for 1 hora por dia. 1 hora a cada 2 dias. Mas é importante ter esse tempo de estudo. Por quê? O tempo de estudo vai te desligar de tudo. Então, assim, eu vou estudar todo dia, meio-dia a 1. Então, todo dia, fone no ouvido, põe uma playlistinha ali de música, uma música instrumental, algo que você não vai ter que ficar cantando junto, uma música chiclete, e foca em estudar 1 horinha. É 1 hora só, é 1 hora só. Mas de 1 hora você vai chegar a um nível de conhecimento suficiente para você conseguir entrar numa vaga no Rush. E um ponto que eu acho bem importante, tá? Um ponto bastante importante. Eu sou um programador sênior em Go. Go e Node são as áreas que eu domino, tá? E PHP. Mas eu estou aprendendo Rush. Isso quer dizer que quando eu souber o base de Rush, eu vou ser um sênior Rush? Não. Eu vou ser um programador júnior de novo. Então vou voltar a ser júnior em Rush. Mas qual que é a diferença do cara que é um sênior, que aprende uma linguagem nova, que passa a ser júnior, para um júnior de verdade? Basicamente, é que o sênior ele tem uma experiência maior de mercado e ele vai trazer outras experiências a não ser a linguagem que está aprendendo. Então eu posso ser júnior em Rush, mas eu já trago bagagem de banco de dados, já trago bagagem de cloud, já trago bagagem de problemas reais que a gente teve que resolver, como resolver um problema de escalabilidade, de quantidade grande de dado. Então, assim, eu tenho alguns problemas que eu já passei na minha carreira, que eu resolvi ou com Go, ou com Node, ou com PHP, que se eu pegar em Rust, eu sei como resolver. Eu posso não saber como fazer em Rust, mas eu sei como resolver aquele problema. Tá? Então, assim, quando você vê algum dev, o cara 20 anos trabalhando com Java e mudou para Node. Cara, isso não quer dizer que o cara é senior Node. Tá? O cara, ele é júnior em Node, mas ele tem uma bagagem de 20 anos em Java. Então, o cara vai ter muito conhecimento ali de muitos erros que ele já pegou. Em Java ele conseguiu resolver, então o Rust vai saber procurar como resolver aquele problema também. Isso é bem importante. Tá? Isso, um dev que aprende linguagem nova, ele não é sênior na linguagem que ele acabou de aprender. E algumas empresas lá acham que o cara tem 10 anos de Java e 2 anos de Go. E o cara é sênior em Go. O cara não é sênior em Go. Tem programador em Go que tem 5 anos e ainda é júnior. O cara só não sabe, mas ele é júnior. Porque ele tem atitude júnior e tem conhecimento de júnior. Você saber todas as funções da linguagem, como declarar a função, você saber tudo do básico da linguagem, não te faz programador sênior. O que faz programador sênior é o tempo que você tem na linguagem somado com os problemas que você enfrentou com a linguagem. Tá? Então, assim, o que cria um programador sênior não é o domínio da linguagem, é o domínio dos problemas que ele resolveu com aquela linguagem. Beleza? Então, só para deixar isso bem claro. Voltando aqui então, eu separei esse material aqui, então eu tenho aqui o Rush com exemplos. Então, vou pegar nesse carinha. Vou até um pouco mais tarde hoje focado nisso. Tem esse também, Command Line pelo Rust, que eu gosto bastante de criar programas em linha de comando. Então tem isso aqui também, que ele mostra aí, ó,
projetinho básico de como funciona, de como você vai declarar algumas coisas. Isso aqui me lembra um pouco o C. Me dá um pouco de medo isso aqui, cara. A primeira implementação também. Isso aqui em Go seria bem mais fácil, né? Não que seja difícil, mas quando a gente começa a aprender uma linguagem nova, a gente acha muita coisa diferente, né, da linguagem que a gente estava, algumas declarações, alguns nomes, e também a gente tem uma certa resistência, né, a aprender coisas novas. Então, assim, eu tô aprendendo Rust. Isso não quer dizer que eu quero entrar no mercado de Rust. Tá? Eu tô aprendendo porque eu preciso aprender algo novo sempre, para me treinar um pouco, para me sair um pouco da minha zona de conforto. Ah, mas se eu chegar num ponto que eu me sinta confortável com Rust, posso me aplicar uma vaga de Rust sem problema nenhum e ver qual é que é. Né? Mas até então o intuito não é isso. O intuito é realmente aprender a linguagem, entender como ela funciona, igual eu fiz com o Elixir, que foi uma experiência assim legal, mas ruim. Mas no outro vídeo eu falo sobre isso. Então, assim, às vezes a gente olha aqui, cara, isso aqui me lembrou um pouco de C. C é uma linguagem que eu manjo muito pouco, muito pouco. Eu sei o básico ali para mexer com QML, né? Inclusive tem um vídeo sobre o LingMoS que é feito em C com QML. Então, assim, o C básico me resolveu problemas de interface assim, básicos. Então, quando eu vejo alguma coisa que me lembra C, eu fico um pouco com receio. Mas é uma resistência que eu tenho e, inclusive, agora é a chance que eu tenho de quebrar ela. Então, assim, eu programo em Node, em JavaScript há muitos anos. E vou aprender um Python. Cara, a curva de aprendizado é muito grande. Muito grande. Mesmo Python é uma linguagem um pouco mais fácil. Mas para quem tem Python como primeira linguagem e vai para JavaScript, o cara sente menos do que um cara que vem de JavaScript para Python. Bem menos. Aí tem Ruby também, o cara vai migrar. Antigamente a gente tinha o PHP 4 e o ASP3, que eram linguagens estruturadas. Quando o PHP mudou para orientação a objeto, já foi uma coisa assim, absurda. Então, para quem fez essa transição, sofreu um pouco. Hoje em dia o pessoal já começa já com o PHP orientado a objeto, mais fácil. Mas sempre já fiz uma transição de linguagem, uma comparação de linguagem, é algo extremamente difícil. Então, assim, eu programo em várias linguagens, mas C e Java são meu calcanhar de Aquiles. São as linguagens assim, que eu menos domino e que eu tenho menos conhecimento. Então, o Rush lembrou C, vou ter uma dificuldade em aprender alguma coisa, mas faz parte do jogo. Então, isso aqui me lembra um pouco de C. Vamos ver o que mais. Aqui o do cargo eu já falei, tipo motivo já falei, CLI, do Rushdoc também. E o link a gente já visto já. Não tem 1, 2, 3, 4, 5 links para me estudar. Né? Para mim começar a entender esses caras aqui. E eu vou usar o Zed, que é uma ideia bem bacana para mim fazer isso. Então, galera, qual que é o pulo do gato aqui? Juntar o máximo de documentação possível, pegar todos os links ali que tem na documentação, destrinchar eles mesmos, dar uma olhada neles ali e ver quais links a gente pode aproveitar, tá? Esse é um ponto importante. Depois que a gente passar por esses links, a gente ver o básico ali, treinar um pouco, aí a gente pode pensar em ver um livro sobre algo mais técnico, mas isso aí vai ser mais para frente. Primeiro a gente vai começar a documentação aqui para entender a fundo, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos que eu já fiz em Rust, né, que eu vou fazer, né, nesse final de semana. Na segunda-feira, então, eu gravo um vídeo sobre o que eu fiz e quais serão os próximos passos, tá? Então, se você está aprendendo uma linguagem nova, cria um repositório lá, quer compartilhar, quer trocar experiência, tem o nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá você pode postar o teu repositório, trocar dúvida. Você está começando, eu não programe nada, eu vou começar a programar. Cara, esse é o melhor caminho, né? Então você tem pessoas te ajudando ali para você tirar dúvida, pra você trocar uma ideia. Assim, o processo ele é longo, mas ele é mais divertido, porque você tem pessoas também que estão passando por aquele processo. E eu, como outros tantos programadores, passamos por processo e sabemos aí que é um processo dolorido, né? Que é um processo difícil. A gente hoje que tem muita informação. Por isso eu estou focado mais na documentação, porque a gente foca na documentação, esquece vídeo, esquece curso e vamos realmente entender como funciona. Tá? O ponto principal é isso, é entender como funciona. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês na próxima e um forte abraço.